Fala pessoal, vamos seguir aí então na segunda parte do capítulo 28 de História 1 para falar sobre o governo do João Batista Figueiredo, aquele que foi escolhido pelos militares para concluir o processo de abertura política, né? Para finalizar o período de ditadura civil-militar. Bom, o Figueiredo governou de 79 a 85, né? 6 anos, graças ao pacote de Abreu que estendeu o mandato presidencial para 6 anos, ok? Bom, o governo Figueiredo, né, foi um governo de uma intensa crise econômica, tá? Porque já havia acontecido a crise do petróleo em 73 e em 79, ou seja, o governo do Figueiredo começou em janeiro de 79 e aí foi no mesmo ano que aconteceu a segunda crise do petróleo, né, por conta do que está acontecendo no Irã, né, da Revolução Iraniana, do Ayatollah Khomeini, e por toda a questão ali do Oriente Médio. Aí depois, quando se soluciona a questão da Revolução Iraniana, tem a guerra do Irã-Iraque, e isso tudo fez com que o petróleo fosse às alturas nessa época, né? E aí, depois da primeira crise, veio a segunda crise do petróleo, e isso deixou a economia brasileira totalmente descompensada, né? Por exemplo, não era possível sequer efetuar o pagamento dos juros da dívida externa a partir de 79 por conta dessa segunda crise, né? Nem dos juros da dívida externa, não era pagar a dívida, não. Bom, a inflação passou a ser o problema mais grave do Brasil nesse contexto, né? E aí os economistas se digladiavam ali para tentar encontrar uma solução para esse problema da inflação, né? Existiam aqueles que acreditavam que o crescimento da economia acompanha a inflação, né, e que isso é natural, né, tentavam meio que viajar nessa ideia, e outros achavam que não, né, que era a questão da crise mesmo, né, que desequilibrou toda a questão econômica. E enquanto isso, né, os economistas, os tecnocratas do governo estão lá tentando achar uma solução, uma alternativa para essa crise, né? Bom, a grande lógica do Figueiredo, né, para tentar resolver o problema da economia foi atuar intervindo na economia, né, fazendo o famoso intervencionismo estatal, né? Inclusive, foi no governo Figueiredo que se concluíram aí as obras que haviam se iniciado no governo anterior, as famosas obras faraônicas, né? E aí essas empresas, né, que acabavam sendo vistas aí como as responsáveis por dinamizar a economia, né, por aquecer a economia, coisa que não aconteceu muito, né? Bom, para resolver a crise, o governo Figueiredo convocou o Delfim Neto, né, que é um economista que, se eu não me engano, ele está vivo ainda. Eu até havia comentado dele no primeiro vídeo. E aí foi ele que foi dado a ele meio que plenos poderes para conduzir a questão aí da economia. O Delfim Neto tentou estimular as exportações, né, inclusive concedendo incentivos fiscais para os exportadores, inclusive desvalorizando a nossa moeda, né? A gente tem visto aí que nesse último ano o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, né? E talvez isso aí tenha sido de forma intencional, né? Porque é comum que o governo, quando está interessado em elevar as exportações, desvalorize a moeda para que a nossa moeda fique menor frente ao dólar e os exportadores ganhem mais, né? Não sei se é isso que está acontecendo, mas tenho certeza que a história irá elucidar tudo isso que tem ocorrido no Brasil. Bom, então o objetivo do Delfim Neto aí era aumentar as exportações. Para isso ele concedeu incentivos fiscais aos exportadores e também desvalorizou a moeda, né? O objetivo dele era conseguir dólar o suficiente para manter em dia o pagamento dos juros, só dos juros
da dívida externa, ok? Bom, essa política aí de estímulo às exportações do Delfim Neto até inicialmente foi um sucesso, né? A partir da década aí de 80, o Brasil começou a ter saldos favoráveis na balança comercial, chegando mesmo até a obter o terceiro maior saldo mundial, atrás apenas do Japão e da Alemanha, né? Só que esse grande volume de dólares que entrava no país ficava nas mãos do governo, né? que acabava usando, olha que louco, esse mesmo dólar para mandar para o exterior como parte do pagamento da dívida. Então entrava um grande volume de dólar no Brasil, graças à desvalorização da nossa moeda, né, por conta do aumento das exportações, mas esse dólar, ao invés de ficar no país, era também mandado para fora para que o governo pagasse a dívida. Né? Aliás, não a dívida, né? Os juros da dívida. Enquanto os exportadores acabavam recebendo o equivalente em cruzeiros, não em dólar. Né? E isso aí, óbvio, que deixou os exportadores muito insatisfeitos e foi desgastando, né, essa lógica que o Delfim Neto utilizou. E aí também, não é, o governo, para trocar esse dólar em cruzeiro para pagar os exportadores, teve que emitir mais moeda, né? E isso acabou acelerando o processo inflacionário. E aí a lógica do governo era manter os compromissos internacionais, né? Os bancos estrangeiros continuavam felizes, mas quem pagava a conta era o cara que tinha que usar o cruzeiro para fazer compra, né? Ou seja, o brasileiro. E aí a crise econômica, não é, veio com força. Quem viveu aí os últimos anos da década de 80 no Brasil e o início da década de 90 sabe bem o que é isso. Ao final, eu vou contar essa história rapidamente agora, né? Eu já devo ter comentado com vocês, mas eu que sou filho de pobre, trabalhador, de 2 nordestinos, nasci na Baixada Fluminense e vivi esse período. Nasci em 86, né, no final da ditadura, quando tinha acabado um ano após a ditadura, né, no governo Sarney já. Mas eu me lembro bem, se eu me lembro, eu devia ter tipo 5, 6 anos, né? Que eu pegava um ticketzinho, tipo Vale Transporte antigo, talvez vocês também não tenham visto isso, porque agora é Rio Card, né? Pegava um pedacinho lá de papel, destacava e ia correndo na padaria para pegar leite, né? Um saquinho de leite que o governo dava, né? Não era na embalagem de caixinha como é hoje, não. Era 1 litro no saquinho e você tinha que chegar em casa e ferver aquele leite, aí subia uma nata, era legal. Era uma época de muita pobreza, né? E por conta dessa crise econômica, o Brasil começou a passar vergonha no exterior, né? Meio que num processo semelhante ao que tem acontecido nos últimos anos, talvez até muito mais, né? Talvez não, certamente. Por quê? Porque eram muitas crianças morrendo de desnutrição infantil, de meningite, né? de doenças que podiam ser facilmente erradicadas e por doenças que são muito associadas à desnutrição. Então o governo acabou tendo que atuar nesse sentido aí, porque senão o Brasil ia ficar muito mal no exterior, né? Muito pior do que já estava. Né? E uma outra história pessoal é que eu inclusive vocês já devem ter visto Napoleão aí de vez em quando querendo aparecer nas aulas. Minha mãe criava muita galinha quando era criança, né? Quando eu era criança. E isso era por quê? Porque no governo Sarney vai ter crise de abastecimento no Brasil, né? Você vai ao mercado 8 horas da manhã para tentar pegar 1 quilo de arroz, né? E as pessoas às vezes saem na pancada, né? Tipo o aniversário Guanabara multiplicado por 3. E era muito triste, né? Eu não vivi, assim, eu não tenho isso na minha memória, né? Minha mãe contava, porque naturalmente numa circunstância dessa, só quem era doido que ia levar uma criança para o mercado, né? E aí as pessoas que queriam comer carne, porque carne era o item que mais faltava, porque simplesmente os fazendeiros podem deixar o boizinho vivo lá na fazenda e só abater quando o governo autorizar o aumento de preços, porque isso aconteceu principalmente porque o Sarney estabeleceu o congelamento de preços. Mas só para não adiantar muito aí, né? Então quem era pobre queria comer carne tinha que criar galinha, porco, né? Para conseguir, tá? Então isso tudo vai ser reflexo dessa crise econômica
né, do regime militar. Tá? Então, por isso que eu falei, né, desses dois casos aí do leite e da galinha. Bom, a crise econômica, então, afetou esse processo de abertura porque a insatisfação com o regime militar foi crescendo rapidamente, né? Porque ele passou a ser considerado aí, o regime militar como responsável pelo fracasso econômico, né? Enquanto tinha milagre, estava tudo bem, né? Quer dizer, não estava tudo bem, mas as pessoas, a classe média meio que fechava os olhos para o que estava acontecendo, né? Quando bate a crise econômica na porta, aí as pessoas parecem que se lembraram, né, das pessoas que morriam nos porões da ditadura, das que eram torturadas, das que eram desaparecidas, etc. Um grande movimento de insatisfação acabou surgindo, né, entre as pessoas, principalmente entre os trabalhadores mais organizados, principalmente entre os operários da indústria automobilística e metalúrgica, né, que foram uma das que mais cresceram aí nesse período. E aí foi justamente nesses setores que ocorreram as grandes greves entre 78 e 79 e foram responsáveis aí pelo surgimento de novas lideranças sindicais, como a do Luiz Inácio da Silva, que eu falei, não é? Já comentei, e que vai virar o Lula, não é? Bom, dando prosseguimento à lógica da abertura, o governo do João Batista Figueiredo, em 79, vai autorizar o pluripartidarismo, né? Ele vai fazer aí uma alteração na legislação eleitoral, novamente, né? Mas com aprovação do Congresso Nacional, onde ele vai autorizar ou restaurar o pluripartidarismo. Então acaba o bipartidarismo, acaba MDB e Arena apenas, né? E se instaura o pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos. E aí, no lugar do MDB, entra o PMDB. No lugar da Arena, entra o PDS, o Partido Democrático Social. E aí é criado o PT, o PTB, e por aí vai, né? Então, criaram-se vários partidos políticos, isso em 79, mas isso no final de 79, mas não imaginem que isso foi muito positivo. É claro que isso foi positivo porque você encerra, não é, aquela fase da ditadura onde o Estado, o governo, melhor dizendo, não é, estabelece ali apenas dois partidos para controlar, não é, o sistema político. Mas, por outro lado, a lógica do governo, ao instituir o pluripartidarismo, não era favorecer o debate, por exemplo, político. A lógica era dividir a oposição, né? A Arena virou o PDS e ele se manteve mais ou menos unido, né? Embora tenha rachado mais à frente. Mas o MDB ele se fragmentou em vários outros partidos políticos. Ele em si virou o PMDB, mas várias pessoas do antigo MDB acabaram criando outros partidos políticos, né? E isso acabou sendo aí meio que ruim para os militares porque dividiu, quer dizer, positivo para os militares e ruim para a oposição porque dividiu a oposição, ok? Bom, em agosto de 79, né, um pouco antes, inclusive, dessa reforma eleitoral, foi aprovada a Lei da Anistia, ou entrou em vigor efetivamente a Lei da Anistia, que já vinha sendo planejada aí no fins de 78. E aí, essa Lei da Anistia ela será irrestrita, né, como eles diziam, ou seja, para todos, ok? Esse exceto aí para envolvidos na luta armada e atos terroristas é porque no início os militares não autorizaram, por exemplo, o retorno de pessoas como o Brizola e o Prestes, que eram lideranças mais à esquerda, né? Mas a lei da anistia acabou alcançando a todos, tá? Tanto aqueles que fizeram parte da luta armada, ok? Tanto aqueles que fizeram parte do regime militar. Então, se eu fui um general que torturei, matei, sequestrei, etc., e está tudo comprovado, pela lei da anistia eu não posso ser punido. Se eu fui parte da oposição, que também fiz bobagem pra caraca, não posso ser punido por conta da lei da anistia, né? Então é como se a lei da anistia tivesse colocado ali um ponto final. Vamos esquecer o que aconteceu e vamos começar daqui para frente. Outros países até fizeram parecido, né, para dar uma espécie de estabilidade política e pacificação e tal, mas outros países acabaram criando, junto com uma semelhança aí de uma lei da anistia,
um processo de investigação, né, de compreensão do passado e do que aconteceu, né, instaurando comissões nacionais da verdade. O Brasil até tentou fazer isso, né, no governo Dilma, mas não deu certo, e talvez tenha sido esse o fator, um dos fatores principais que levou à queda da presidente Dilma, né, por conta dela ter buscado aí rever essa questão da lei da anistia, mas isso é suposição, tá? Eu suponho que esse tenha sido um dos fatores que desgastou o governo da Dilma, ok? Bom, vamos ver aí o que a gente tem mais que falar. E aí o pluripartidarismo eu já falei, né? Foram criados aí esses partidos, e depois a gente vai falar aí no final da eleição, mas eu não vou fazer isso hoje não. A eleição indireta do Tancredo eu vou falar quando iniciarmos o capítulo 29. Bom, embora o Figueiredo tivesse lá, né, no seu processo de abertura política, existiam aqueles radicais da linha dura do Exército que eram contrários a esse processo, né? Inclusive no Rio Centro, ali onde é feito a Bienal do Livro, né, acontecia um evento em 81, né, organizado pela oposição em favor do fim da ditadura e tal. E aí 2 militares foram lá lançar bombas, né, naquele evento para dizer que eram atos terroristas da esquerda, né? Só que quis o destino que uma das bombas explodisse na mão do sujeito que estava indo armá-la para lançar lá no Rio Centro. E aí esse episódio serviu para demonstrar claramente que muitos dos atos cometidos, né, ditos aí como terroristas da esquerda, eram feitos pelos próprios militares, né? Como esse atentado do Rio Centro feito em 81, e aí a linha dura, né, ficou mais desmoralizada ainda, ok? Embora os responsáveis, um morreu, né, e o outro não morreu, e os responsáveis não foram punidos por esse feito, ok? Em 1982, houve eleições diretas para governador, com vitórias de candidatos oposicionistas em 10 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Que são aí talvez os estados mais importantes, inclusive elegendo como governadores pessoas como Tancredo Neves, em São Paulo, né? Ou melhor, não, acho que o Tancredo Neves era Minas, né? Tancredo era Minas, confundi aí. E o Brizola, que foi eleito, né, no Rio de Janeiro. E o Brizola era aquele cara lá da campanha da legalidade que pressionou, né, para garantir a posse do Goulart. Então era uma pessoa assim muito vista com muito temor, né, pelos militares. E aí foram feitas também eleições legislativas, e o PDS, a antiga Arena, acabou conseguindo aí um número não tão expressivo na Câmara dos Deputados, mas, de todo modo, para uma época em que as pessoas talvez estivessem vendo o que foi a ditadura, ou deveriam ver, não é? Foi um número que eu acho expressivo, né? Quase a metade das cadeiras da Câmara dos Deputados. Dos 480 deputados que existiam na época, 235, não é, eram do PDS. Ok? Bom, em março de 84, um deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, né? Inclusive... Márcio Moreira Alves, oh meu Deus do céu, foi mal aí. Márcio Moreira Alves é o deputado que atiça os militares em 68, meio assim, né? E aí é por isso que é criado o AI-5. Esse não é o Márcio Moreira Alves, esse é um outro deputado, também do MDB, ou agora, ou melhor dizendo, do PMDB, porque botaram um P no meio, né? Era o Dante de Oliveira. Ele propôs que a eleição presidencial deixasse de ser indireta e passasse a ser direta, né? Mas, e aí foi feita uma campanha de mobilização popular, as pessoas foram às ruas, o Chico Buarque compôs aquela famosa música Camisa Amarela, ando com a minha cabeça lá pelas favelas. Imagino que alguém já tenha ouvido, né? Talvez. E aí foi feita uma campanha de mobilização nacional, artistas, cantores, todos se engajaram nesse projeto aí
que ficou conhecido como diretas já, né, que era o pedido para que o povo pudesse escolher o próximo presidente. A campanha foi assim muito bem sucedida, teve adesão de vários setores da sociedade civil, mas na hora de votar os militares conseguiam a maioria, né, e conseguiram barrar a emenda Dante de Oliveira por 22 votos apenas de diferença, e aí o Brasil amanheceu numa ressaca danada porque não conseguiu aprovar a emenda Dante de Oliveira, e o próximo presidente que iria substituir aí o Figueiredo, ou João Figueiredo, ou João Batista Figueiredo, seria eleito de forma indireta, ou seja, pelo colégio eleitoral, pelo Congresso Nacional, que se transformaria aí em colégio eleitoral. Bom, a eleição vai ser em 85, em janeiro de 85, e o PDS, a antiga Arena, né, vai indicar para a presidência o Paulo Maluf, né, como presidente. Aquele cara que quase nunca, aquele cara ali que nunca foi envolvido no esquema de corrupção, né? O Maluf, ele é algo tão, sei lá, singular na história do Brasil, que o nome dele acabou meio que virando sinônimo de corrupção, né? Quando você fala em Maluf. Mas enfim, a antiga Arena indicou como presidente Paulo Maluf. Tranquilo, Paulo Maluf estava lá, né? Só que existia uma outra figura que era do PDS, que havia sido da Arena e que havia sido da UDN, né? Aquele partido antivarguista, que era o José Sarney. Está vivo ainda, mas sumiu, né? Talvez a história um dia vá fazer justiça, mas o Sarney está vivo, mas sumiu, e o Sarney queria ser o candidato pelo PDS. E os dois eram, óbvio, aliados dos militares, e o Maluf, tendo mais influência, conseguiu impor o seu nome. O Sarney ficou bolado, né, ficou chateado, saiu do PDS e fundou o PFL, Partido da Frente Liberal, com outras lideranças como Antônio Carlos Magalhães, por exemplo. E aí o PMDB vai indicar o nome de Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, para a presidência da República. Só que o PDS, por ser da Arena, tinha maioria no Congresso e possivelmente seria ele que iria ganhar a eleição, né? Só que com a saída do Sarney do PDS, criando o PFL, junto com Antônio Carlos Magalhães e outras lideranças, o PDS se dividiu, ele rachou, né? Ele se fragmentou. E aí o PMDB acabou ganhando uma força do PFL, mas uma força do PFL que era encabeçada por quem? José Sarney, ex-PDS. Por isso que o povo dizia uma marchinha, e aí o povo brasileiro, por menos educado que seja, porque o Estado não promove a educação do povo, né? Educação formal, eles conseguiram fazer uma leitura bem realista disso que estava acontecendo, e eles diziam o seguinte: o povo não esquece, Sarney é PDS, justamente dizendo, olha, esse cara tá aí, mas pelo amor de Deus, ele é PDS, ele é Arena, ele é militar, não é militar, né, mas é fechamento dos militares. Mas aí, né, era jogo político, o PMDB precisava de mais força para ganhar no colégio eleitoral, e acabou aceitando o apoio do Sarney, do PFL e do Antônio Carlos Magalhães e de todos os outros que saíram juntos com eles dois, né? E assim o Tancredo Neves conseguiu ganhar a eleição, só que ganhou, mas não assumiu, né? E isso, óbvio, alimentou uma série de boatos. Eu mesmo ouvi desde criança que o Tancredo foi assassinado, embora não existam evidências históricas concretas aí a respeito disso, né? Ao que tudo indica, ele morreu de causas naturais, né? Embora exista uma foto muito estranha dele nos últimos dias no hospital, e há quem diga, inclusive, que ele já estava morto, mas enfim, isso tudo aí é algo que até que se prove o contrário, teoria da conspiração, né? Mas é algo muito estranho. E o Tancredo ganha a eleição, mas morre antes de assumir. Quem assume é o José Sarney, que foi presidente de 1985 até 1990, 91, né? Quando então... não, 90. 90 não, 89, perdão. Porque foi no governo Sarney,
Agora eu estou na dúvida, porque o mandato presidencial era de 6 anos. No governo Sarney, em 88, foi aprovada a Constituição. E a Constituição de 88 estabeleceu o mandato presidencial para 4 anos. Então agora eu estou na dúvida se o governo Sarney ele obedeceu o princípio constitucional de 88 ou a alteração de 77 na legislação. Bom, o fato é que ele governou até 90, porque em 91, né, assume o primeiro presidente eleito pelo voto direto, que no caso vai ser o Fernando Collor de Mello, ok? Então, com a eleição do Tancredo, né, e assumindo o Sarney, acaba o regime militar e começa o período que a gente chama de Nova República, né? Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, ok, pessoal? Então é isso. Façam os exercícios que eu postei lá para vocês, as 10 questões sobre o regime militar. Qualquer dúvida, né, postem aí no Classroom ou chamem no Zoom, ok?